Deus, boa noite, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui em mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Deus quer levantar uma geração que faz a diferença. Deus quer levantar um povo que faz a diferença. Pessoas que estão dispostas a olhar para o arado e colocar a mão e jamais olhar para trás. Eu tenho certeza que são essas pessoas que eu estou falando agora. São a estas pessoas que nós estamos ministrando nesta noite. Pessoas que vão pôr a mão no arado e não vão olhar para trás. Nada vai te parar, nada vai te paralisar, nada vai impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos onde você se encontra. Porque um dia o Filho do Deus vivo, ele desceu na terra e pagou um alto preço. O véu do templo foi rasgado. O maior propósito de Jesus na terra se cumpriu. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele deixou os seus discípulos aqui. Aleluia. E se nós nos consideramos discípulos dele, irmãos, ouça o chamado dele nessa noite. Aleluias. A humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre Milhares, milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. aleluia. Nada se compara, nenhum momento, nenhum outro se compara como Ele. Aquele que nos chama, aquele que nos prepara, aquele que nos escolheu, aleluias. Aquele que já te escolheu, meu irmão, aquele que te chama pelo teu nome, aquele que sonda o teu coração e em todo o tempo acredita em você. Aleluias, aleluias. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade, Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. nem se merece. O amor se ganha, Aleluia. graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Então declara, Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Você pode colocar a tua mão no rumo do teu coração, porque se tem algo que você pode oferecer para Deus, meu irmão, e Ele está interessado, é o que está dentro do teu coração. Ele deseja ocupar o trono, Ele deseja ocupar o lugar de honra, Ele deseja ser o controle e a direção da tua vida em todo o tempo. Ele deseja tomar o controle e a direção da tua vida em todo o tempo. Por isso você nesse momento, se você pode, fala para Deus: Deus, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, conta comigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós teremos agora a palavra que vai edificar a tua fé, a palavra que vai despertar o teu coração, em nome de Jesus, amém? Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você que está aí na sua casa, você que está no seu carro, você que se encontra trabalhando, mas esse momento você quer dedicar para Deus. João capítulo 19, versículo 38. Essa palavra, ela vem ao seu encontro para mudar a tua fé, para mudar a tua visão, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 38. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e a retirou o corpo de Jesus. Feche os seus olhos agora, nós vamos falar com Deus. Pai, nós colocamos a necessidade que nós temos de ouvir a Tua voz e de sermos encontrados neste momento como Teus filhos. Fala conosco, meu Deus, nessa noite. Fala conosco, meu Deus, através dessa live, através dessa transmissão, através, meu Deus, dessa palavra. Que cada pessoa, meu Deus, que for alcançada por ela, venha receber o toque poderoso das Tuas mãos. Que nós possamos, meu Deus, sermos edificados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o que representa a crucificação? A crucificação foi a máxima da manifestação de Deus na terra. A crucificação é um divisor de águas na história da humanidade, porque a crucificação, ela era um marco, ela era já uma morte que comumente, ou melhor, que há muito tempo já acontecia a crucificação. Mas a crucificação se tornou a expressão do amor de Deus, aonde que Jesus expressou todo o seu amor, aonde ele expressou toda a sua fidelidade a Deus, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Foi através da cruz que nós temos acesso ao Pai. Foi graças à crucificação de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados.
Mas a crucificação de Jesus, meu irmão, não foi simplesmente um ato de altruísmo e de heroísmo. Eu quero te lembrar que Jesus, alguns momentos antes de ser crucificado, ele estava orando em sintonia com o Espírito Santo, ele estava sendo preparado para esse momento. Por que Deus precisou prepará-lo? Por que esse momento foi tão ímpar? Quando Jesus vai fazer uma oração que em nenhum momento do seu ministério ele fez. Jesus, ele não pediu para que de repente mortos fossem ao seu encontro e ele os ressuscitasse. Jesus não temia as pessoas que poderiam lhe fazer mal. Jesus, certa vez, ele quase foi apedrejado em Nazaré, mas mesmo assim ele atravessou a multidão e deu as costas para as pessoas. Jesus, ele não se acovardava porque tinha uma multidão enfurecida. Mas por que a crucificação foi um momento tão ímpar na vida de Jesus que chegou ao ponto dele falar: Senhor, se for possível, me livra deste cálice. Ele ora uma segunda vez, ele ora uma terceira vez. Você imagina que por 3 vezes ele pediu para que Deus livrasse ele da crucificação. Mas em todas as vezes ele fez questão de enfatizar: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aqui nós vamos ver por que Jesus morreu. Queridos, Jesus, ele morreu na cruz, porque foi o caminho que Deus encontrou para remir a humanidade. A crucificação era uma morte tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que para você ter uma ideia, na época de Jesus, a palavra crucificação era um palavrão. Se 2 crianças, uma falasse assim para a outra, você vai acabar sendo crucificado, e a mãe escutava, ela dava um tapa na boca do seu filho, ela corrigia o seu filho imediatamente. O filho tinha acabado de falar uma besteira enorme. Crucificação era uma palavra que deveria ser evitada. As pessoas não costumavam dizer, nem mesmo ficar pronunciando o nome crucificação. Era considerado algo terrível. A morte pela cruz era uma morte para pessoas que cometeram crimes depreciativos, mortes assombrosas. A pessoa, quando era condenada à morte de crucificação, era uma morte que envolvia vergonha, era a morte que promovia para aquelas pessoas que tinham cometido terríveis delitos. Por isso que a crucificação era tão terrível, porque não era apenas uma forma de matar um condenado. A crucificação era a pessoa carregar a vergonha, carregar a humilhação, carregar aquele peso terrível. E tinha uma característica muito importante na crucificação: toda pessoa que morria crucificada, ela não era sepultada. A pessoa, quando morria e ela era crucificada, ela era jogada num lugar, num terreno baldio, e ali ficavam guardas esperando animais, aves de rapina, virem e acabarem de destroçar o corpo do condenado. Toda pessoa que morria por crucificação, ela não tinha um enterro, um velório digno. Tanto é que os historiadores têm enorme dificuldade, tiveram enorme dificuldade de descobrir detalhes da crucificação romana, porque historicamente falando existem vários relatos, mas não há muita prova científica, física, de pessoas que morreram crucificadas. Há poucos anos atrás, arqueólogos encontraram os restos mortais de um menino, de um jovem que foi crucificado, e por algum motivo ele conseguiu ser enterrado, ele conseguiu ser sepultado, e os seus restos mortais serviram para que a arqueologia pudesse imaginar como que era, em detalhes, a crucificação feita pelos romanos. Só para você ter uma ideia, era muito incomum, muito raro, alguém conseguir ser crucificado, e essa pessoa conseguir um enterro digno. Só que
eu tenho que entender uma coisa. Quando Jesus foi para o Getsemane, ali era a parte de Deus com o homem. Quando Jesus apanhou 39 chibatadas de um azorrague, era a parte de Deus em aliança ao homem. Quando Jesus, meu irmão, ele pegou e ele bateram para colocar uma cruz de espinhos na sua cabeça, era a parte de Deus com o homem. Quando as pessoas batiam em Jesus, os romanos tinham uma brincadeira de muito mau gosto, que eles pegavam uma pessoa, vendavam os olhos da pessoa e juntavam um monte de menino em volta dessa pessoa, e eles batiam e falavam para a pessoa: profetiza, adivinha quem te bateu. Se a pessoa errasse, ela apanhava de novo, até ela conseguir descobrir. A brincadeira só parava quando a pessoa descobria quem é que lhe bateu. Jesus foi motivo de tamanha chacota, que os soldados romanos colocaram ele numa rodinha, ali envolto por vários homens. Eles então, Jesus com sangue nos seus olhos, por causa da coroa de espinhos, eles começam a bater nele e falam para ele: profetiza quem te bateu. Em outras palavras, se ele era profeta, ele tinha que dizer o nome do homem que lhe bateu. Então eles não paravam, eles continuavam batendo em Jesus, continuando a sua brincadeira. Jesus foi humilhado, mas aquilo tudo era parte de Deus. Quando Jesus estava pendurado na cruz do madeiro, com o seu corpo todo rasgado, com a sua mão furada, com os seus pés furados, quando Jesus estava nos seus últimos momentos de vida, ele disse o seguinte: está consumado, tetelestai, está consumado. Ele estava declarando para o céu, para a terra, para a humanidade, para a minha vida, para a sua vida: a parte de Deus está feita. Jesus, quando disse está consumado, a parte de Deus estava feita. Ele haveria de morrer, ele tinha que morrer. A parte de Deus foi essa. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que o propósito de Deus é a união de duas coisas: a parte de Deus e a parte do homem. Você pode ter certeza que para todo o plano de Deus se cumprir na terra, precisa da parte de Deus e precisa da parte do homem. A partir do momento que Jesus disse está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, naquele momento a parte de Deus foi feita. E agora daqui para frente, para o propósito de Deus se cumprir na terra, é necessário o papel do homem. Sabe qual é o tema da palavra dessa noite? É o seguinte tema: agora é com você. Quando Jesus morreu na cruz, o propósito de Deus era ressuscitá-lo no terceiro dia. Mas você imagina, meu irmão, que Deus iria o ressuscitar? Imagina que ressurreição duvidosa seria. Imagina que ressurreição fora de princípios bíblicos, porque para um judeu, mesmo o corpo de um defunto é sagrado. Então, como que o corpo de Jesus seria jogado num campo, seria largado num terreno baldio? Como que o corpo de Jesus poderia ser atacado por uma ave de rapina, por ratos, por raposa? O corpo de Jesus, a partir do momento que ele morreu na cruz, seria essa a sentença que todo crucificado teria. Mas foi nesse momento que a Bíblia fala que José de Arimateia, um homem que conquistou influência, um homem que conquistou uma posição na sociedade da época, ele usa a sua influência, ele usa a sua posição, ele usa o fato de ser um dos magistrados que compunha o sinédrio, de ter acesso a Pilatos,
e ele chega para Pilatos e faz um pedido: eu quero o corpo do crucificado, eu quero o corpo de Jesus, me entrega na minha mão o corpo de Jesus. Eu quero te falar uma coisa, por um momento, por um propósito de Deus, o corpo de Cristo foi confiado a um homem, e esse homem, é como se Deus falasse para ele: agora é com você, conto com você. A Bíblia fala que José, ele junto com Nicodemos, eles vão usar um túmulo novo, que nunca tinha sido usado, que ficava perto de um jardim. Aquele túmulo, Pilatos liberou para Jesus ser ali sepultado. José de Arimateias e Nicodemos envolvem Jesus em faixas. Eles preparam o corpo de Jesus na sexta-feira ainda, porque a sexta-feira para o judeu termina 6 horas da tarde. O dia para o judeu não termina meia-noite, termina 6 da tarde. Sexta-feira, 6 da tarde, começa o Shabat. Quando desce 6 da tarde, o judeu não pode embalsamar o morto. É por isso que no domingo, você vai ver que as mulheres logo cedo levaram perfumes para terminar o embalsamento do corpo. Eles não conseguiram a tempo de perfumar o corpo, de preparar todos os detalhes. Na sexta-feira, Jesus foi embalsamado. Jesus foi depositado naquele lugar. Para quê? Para que todo propósito de Deus se cumprisse na terra. Para que todo propósito de Deus viesse a se tornar uma realidade. Olha que coisa extraordinária, meu irmão. A parte de Deus aconteceu antes. A parte do homem acontece. Depois vem a parte de Deus novamente. Perceba que o projeto de Deus envolve em 3 partes: um agir de Deus, um agir do homem e o outro agir de Deus. Isso fala muito conosco. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo hoje é a igreja. O propósito de Deus hoje é a salvação do perdido. E para se ganhar uma alma para Jesus, tem a parte que só Deus pode fazer. Mas existe um momento que a parte é confiada a homens. Existe uma parte que é colocada na minha mão e na sua mão. Nós temos um papel na nossa geração, nós temos uma parte a ser feita, a usar a nossa influência, a entendermos, meu irmão, que nós estamos carregando o corpo de Cristo nesses dias. E sabe o que eu vejo muitas das vezes? Pessoas que o corpo de Cristo foi confiada, mas essa pessoa expõe o corpo de Cristo à vergonha. Pessoas, meu irmão, que às vezes o corpo de Cristo foi confiada, mas essa pessoa, ela não tem responsabilidade com aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Será que nós temos consciência do nosso papel nessa geração? Será que no seu Facebook, será que na sua área de influência, você tem promovido o corpo de Cristo? Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que esse texto que nós acabamos de ler me ensina muito? O texto faz questão de dizer que José de Arimateia era um covarde. Era um camarada que não tinha coragem. Camarada que, para ser discípulo de Jesus, ele se encontrava de madrugada com Jesus. Um camarada que, por causa da sua posição e da opinião das outras pessoas, ele não se expunha, ele não ficava de frente, ele não tinha coragem de andar no meio de Pedro, de André, de Filipe. Ele não tinha coragem de andar com aqueles homens. Sabe o que eu aprendo com ele? O quanto esse cara é falho, limitado. Mas teve um momento que a coragem que ele não teve na vida inteira, ele teve. Ele não chegou diante de um homem, ele chegou diante do governador da Judéia.
e ele pediu o corpo de Jesus. Ele fez o pedido mais ousado que alguém poderia fazer. Ele se expôs de uma forma que você não tem ideia. Meu irmão, quando saiu a notícia que Jesus ressuscitou, historicamente falando, a pessoa que foi condenada foi José de Arimateia. Ele foi a principal pessoa acusada. Ele tinha uma posição no Sinédrio. Segundo os historiadores, ele perdeu sua posição no Sinédrio. Ele caiu em vergonha, foi preso. Isso não é a Bíblia quem fala é a história. Só que sabe quem é José de Arimateia? Foi o homem que, quando Deus mais precisou dele, ele fez a sua parte. Ele defendeu o corpo de Cristo. Todas as vezes, eu vou falar uma coisa para você. Todas as vezes que você me defende como seu pastor, todas as vezes que você defende a nossa liderança, você está defendendo o corpo de Cristo. Mas quando você me defende, você não defende por causa de mim. Você defende algo que é maior do que eu. Você defende algo que é maior. Você defende o seu chamado. Você defende o propósito de Deus na sua vida. Você defende a responsabilidade que foi colocada nas tuas mãos. Você nunca foi chamado para ser filho de desonra. Você foi chamado para ser vaso de honra. Todas as vezes que você assume o seu papel no corpo de Cristo, em defesa do corpo de Cristo, sabe por quê, irmãos? Porque o corpo é atacado. Sabe qual é o propósito do diabo? O propósito do diabo, o sonho do diabo era que o corpo de Jesus fosse tomado. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Pois bem, meu irmão, se você nunca leu o livro de Judas, você vai ver que Satanás chegou a brigar pelo corpo de Moisés. O diabo, ele queria de todo jeito o corpo de Moisés. Tanto é que ninguém sabe aonde o corpo de Moisés foi depositado. Satanás queria de todas as formas o corpo de Moisés. E você pode me perguntar, pastor, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Exatamente. Se ele queria o corpo de Moisés para fazer o povo de Israel pecar, imagina o que o diabo não fez para poder colocar a mão no corpo de Jesus. O que ele queria era o corpo de Jesus. Ele queria que o corpo de Jesus fosse exposto. Ele queria a exposição. Ele queria a vergonha. Ele queria a destruição do corpo de Jesus. Só que nesse momento, quem defendeu o corpo de Cristo foi um homem. Foi uma pessoa que vestiu a camisa. Deixa eu perguntar. Qual é a camisa que você tem vestido nesses dias? Eu vejo pessoas que falam assim, ó, eu não vou defender o meu pastor, porque senão as pessoas vão me chamar de puxa-saco. Engraçado, se José de Arimateia pensasse como você, todo o propósito de Deus caía por terra. José de Arimateia, para ele cumprir o propósito de Deus na vida dele, ele teve que se lembrar que há uma responsabilidade, que ela é dada. Não é porque, irmãos, entende isso aqui, ó, não é porque Deus, através de um anjo, chegou lá para José e falou assim, José de Arimateia, eu, o anjo do Senhor, te digo, o Senhor te promoveu no Sinédrio, o Senhor te abençoou para que você agora viesse a defender o corpo de Cristo. Não é não, irmão, foi não. Você sabe como é que foi? José de Arimateia estava lá, vendo a exposição do corpo de Cristo, e nesse momento ele falou o seguinte, eu não vou ficar de braço cruzado, eu não vou ficar só assistindo, eu não vou ficar vendo calado, eu vou defender o corpo de Cristo, eu vou me posicionar. Ele entendeu que era esse o chamado dele, então diante da necessidade, ele se posicionou. Eu quero te dizer que o ano ainda não é o ano do coronavírus, é o ano dos aliançados. E quem tem aliança defende o corpo de Cristo.
E quando eu defendo o corpo de Cristo, eu tenho que defender minha igreja, eu tenho que defender o meu pastor, eu tenho que defender a visão da minha igreja, eu tenho que defender o amor, o trabalho que nós temos por almas nessa igreja. E eu quero te perguntar, você é um José de Arimateia hoje? Ou você está fugindo da sua responsabilidade? Se você quer assumir sua posição, eu quero colocar a tua vida nas mãos de Deus agora. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós confiamos nas tuas mãos, Pai, a vida dessa pessoa. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha levantar um exército de homens e de mulheres que defendem o teu corpo, que tem aliança com o pastor, aliança com a igreja, aliança, meu Deus, com esta casa. Meu Deus, que o Senhor venha levantar uma geração aliançada, a geração da honra venha superar a geração da desonra, e que os frutos da honra venham se manifestar dentro da casa dessa pessoa, dentro do casamento, dentro, meu Deus, do convívio familiar. Honra é colheita, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor honra aqueles que te honram. E nesse momento, meu Deus, eu te peço, venha manifestar a tua fidelidade na vida do teu povo, e venha mostrar para eles que depois de uma atitude de aliança, existe uma colheita de extraordinárias bênçãos. José de Arimateia foi um homem que por um tempo defendeu o corpo de Cristo, mas é um homem que é o nome mais procurado na história, é o nome mais pesquisado por arqueólogos, procurando o nome dele, para encontrar onde Jesus ressuscitou. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, é o que eu ministro em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, querido? Quero que você guarde isso no seu coração. O nome José de Arimateia é o nome mais procurado na história, é José de Arimateia. Os arqueólogos sonham, as pessoas procuram o nome José de Arimateia, porque ali indica onde que era o túmulo dele, da sua família, possivelmente o lugar onde que o corpo de Jesus foi colocado e aonde que ele ressuscitou. Hoje em Israel existe um impasse. Existem dois lugares que se atribuem o lugar aonde que Jesus ressuscitou. Um é num jardim que fica perto do lugar que seria o Gólgota, que é considerado por muitos o túmulo de Jesus, um lugar que é defendido, protegido por cristãos britânicos. E o outro lugar é onde existe uma igreja católica, que eles falam que é a igreja da ressurreição, que ali seria o lugar aonde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Os dois lugares brigam para defender esse posto, mas o que vai ditar realmente é o nome José de Arimateia. Aonde tiver o registro desse nome, você pode ter certeza que ali é o lugar onde que Jesus foi colocado. Amém? Lembre-se disso. O nome José de Arimateia é o nome mais procurado hoje, e ele não imaginava que ele plantou uma semente para colocar o nome dele na história. Quando você cuidar do corpo de Cristo, você vai ter uma colheita que você nem imagina que vem sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, se você vai honrar a Deus, se você vai honrar ao Senhor, mesmo em tempo de crise, através do seu dízimo, através da sua oferta, no primeiro dia desse mês, é marcado por um feriado, o dia do trabalhador. E a palavra de Deus em Provérbios 22, 29 nos ensina que quando um trabalhador, ele faz o seu trabalho com excelência, ele vai sair de lugares baixos e vai ser colocado em lugares nobres. Esse texto, meu irmão, é uma realidade. Mas esse texto, para quem serve a Deus, é uma palavra profética. Quando eu sirvo a Deus de maneira com excelência, Deus me tira de lugares baixos e me coloca em lugares nobres. Eu quero profetizar
que todo aquele que tem servido a Deus com excelência, Deus vai te tirar de lugares baixos e vai te colocar em lugares nobres no nome de Jesus. E se você serve a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, nesse mês eu levantei um propósito de você fazer uma oferta de excelência a Deus. E eu quero consagrar essa semente que você vai semear na obra de Deus, na casa de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai te tirar de lugares baixos e vai te colocar em lugares nobres, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós consagramos a Ti os santos dízimos, as santas ofertas, consagramos a Ti, meu Deus, o voto de ouro, de prata e de bronze, a oferta do projeto Neemias. Meu Deus, que o Senhor venha tirar o Teu povo de lugares baixos e venha estabelecê-los em lugares nobres. Nós declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se você quiser fazer a sua contribuição, basta você vir aqui na igreja, existe um plantão, e durante esse plantão você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. O plantão é todos os dias da semana, de 2 às 7 da noite, de 2 da tarde às 7 da noite, a igreja está aberta, e aqui tem um pastor para poder orar pela sua vida, te aconselhar, para poder de repente dar uma palavra para você. E se você quiser também consagrar aqui no altar da igreja a sua semente, a sua contribuição, você pode fazê-lo, ele vai estar abençoando a sua vida. Ou se não, você pode fazer pela conta da nossa igreja, amém? Hoje, por um probleminha técnico, nós não conseguimos disponibilizar aí o número da conta, mas você pode nos pedir aí pelo direct ou pelo messenger a conta da igreja e a gente passa para você os dados. Se você quiser assim fazê-lo, pode fazer por transferência bancária ou por depósito, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, tem alguns avisos aqui muito importantes. Vou pedir para você não desconectar dessa live até você ouvir esses avisos. No domingo, na live das 9 da manhã e na live das 7 da noite, nós iremos consagrar a Santa Ceia do Senhor. Nós preparamos a Santa Ceia. Nós estaremos realizando a Santa Ceia e nós vamos distribuir os elementos da ceia. Amanhã, de 2 da tarde às 7 da noite, nós estaremos distribuindo os elementos da Santa Ceia. Isso para proporcionar para você que acompanha a live das 9 da manhã, para você poder consagrar, tá? Você, através da live, você vai estar lá segurando o pão, vai estar segurando o vinho, e você vai poder consagrar aí da sua casa a Santa Ceia às 9 da manhã. E nós também vamos distribuir no domingo, das 2 da tarde às 7 da noite. Nós preparamos, foi por isso que a gente adiou por uma semana a Santa Ceia. A gente preparou uma Santa Ceia personalizada. Nós preparamos algo que realmente para cuidar preventivamente das pessoas. Essa Santa Ceia, ela vem lacrada, tá? Aqui tem o pão e aqui tem o vinho. Você vai levar um desses kits aqui para sua casa. Você que vai participar da Santa Ceia, você pode passar na igreja de 2 da tarde às 7 da noite no sábado, ou de 2 da tarde às 7 da noite no domingo, no nome de Jesus. Amém? Nós estaremos aqui distribuindo esse kit de Santa Ceia. Você passa aqui na igreja, pega o seu kit no nome de Jesus. E, irmãos, esses são os nossos avisos. Esteja atento a todas as nossas redes sociais. Se de repente tivermos mudanças nas regras, nós estaremos mudando essas coisas. Nós não vemos a hora de voltarmos a ter os nossos cultos, logicamente com os devidos cuidados, com as devidas precauções que são necessárias, mas nós não vemos a hora de voltarmos às nossas reuniões normais. Nós vamos continuar orando pelo Brasil, orando pela sua vida, pela sua família, orando para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus venha realmente nos abençoar. Recebemos uma notícia muito importante, e é muito importante você saber disso, meu irmão. Aqui em Paracatu tivemos 19 confirmações de Covid-19. Das 19, 18 já estão curados, para a glória de Deus.
Louvado seja Deus, de 19 infectados, 18 já estão curados, já venceram o Covid-19. Glória a Deus. Então, atualmente na cidade, não existe ninguém que seja confirmado com o vírus. Não tem ninguém, porque infelizmente na nossa cidade a gente tem um óbito, né? Então, dos 19 tem um óbito e tem 18 que estão curados dessa doença. Amém? Vamos continuar orando para que Deus venha guardar cada vida, proteger a sua vida, proteger a sua família e que Deus venha trazer ao coração das nossas lideranças municipais a responsabilidade de reabertura dos cultos no nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, visita, meu Deus, o poder público dessa cidade, Pai. Meu Deus, enquanto nós estamos assistindo todas as cidades do nosso entorno realizando novamente suas atividades religiosas, nossa cidade ainda vive um tempo negro da sua história. Pai, que o Senhor, meu Deus, venha entrar nessa história que nós te pedimos no nome de Jesus. Te pedimos, meu Deus, que venha dar sabedoria aos nossos governantes para nos livrar, meu Deus, de todo mal que se levanta. Meu Deus, que a tua bênção venha se manifestar no Brasil, em Minas Gerais, em Paracatu, mas em especial na vida de cada um dos nossos irmãos. Eu profetizo a bênção e a proteção do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe-nos, é o nosso pedido no nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Muito boa noite, paz seja convosco.